Bem, meus amigos, boa tarde, a paz do Senhor Jesus novamente, Josias aqui falando, evangelista na casa do Senhor com misericórdia e graça do nosso Deus. E hoje eu quero lhes convidar a estarmos lendo o Salmos 1. É um salmo bem conhecido e que fala muito aos nossos corações. Bom, vamos à leitura. No final, gostaria que você curtisse, compartilhasse e comentasse o que achou da leitura e o que você acha deste salmo, ok? Vamos à leitura. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bom, aqui nós vimos que o Salmo, ele declara que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, o homem, quando ele não entra no conselho daqueles que não servem a Deus, que não concorda com seus planos, não concorda com as suas atitudes, ele é bem-aventurado. Então, o Senhor ele se agrada quando nós não nos colocamos, né, nas mesmas situações que os ímpios. Ele também diz que aquele que teme ao Senhor também não anda nos seus caminhos, não anda no caminho dos pecadores. Muitas vezes nós temos visto amigos próximos a nós mesmos comentando, falando de determinadas situações, determinados assuntos que são contra a palavra de Deus. Então, que nós também devemos nos manter distante desses assuntos, dessas conversas. São pornografia, roubo, droga, adultério. Então, nós devemos estar distante desses assuntos para que justamente nós não venhamos a ser contaminados por conta dessas ideias, por conta dessas atitudes. E ele também nos diz que aquele que teme ao Senhor não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, quando esse grupo se reúne para escarnecer da palavra, para escarnecer do servo de Deus, para falar contra a Bíblia, nós não devemos fazer parte também deste grupo, porque nós tememos ao Senhor, nós acreditamos na sua palavra e temos por verdadeira a palavra de Deus. Então, quando nós nos sentamos com estas pessoas, com estes indivíduos, e começamos a concordar com o que eles estão dizendo, nós estamos escarnecendo da palavra de Deus. Então, o Senhor não se agrada quando o homem que o serve, ele entra nesse tipo de rodinha, nesse tipo de panelinha, não. E também nos diz que aquele que teme ao Senhor, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, ou seja, aquele que teme ao Senhor, o prazer dele é estar na casa do Senhor, é ler continuamente a palavra de Deus, é meditar nos seus ensinamentos, é trazer para a sua vida aquilo que a Bíblia nos diz, aquilo que a Bíblia nos orienta e como nós devemos viver. Aqueles que servem ao Senhor têm na palavra, têm na Bíblia o seu livro de regra e práticas de convivência. Então, tudo que nós queremos saber, a Bíblia ela nos responde. Então, aquele que teme ao Senhor tem esse prazer de estar na casa de Deus, de estar orando ao Senhor, de estar meditando na sua palavra, de buscar uma comunhão maior com o Senhor através do Espírito Santo, na meditação da sua palavra. E a Bíblia também nos diz que aqueles que temem ao Senhor, ele será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhagens não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, a árvore, quando ela é plantada distante de uma fonte de água, ela tende a secar, porque ela fica na dependência de alguém ir até lá e regá-la. Mas quando ela é plantada próximo ao ribeiro de águas, as suas próprias raízes, ramificações, elas vão por baixo da terra até chegar
Esta fonte de água ela se alimenta, ela se sacia através daquela fonte. E assim é aquele que teme o Senhor. Quando nós buscamos na nossa ansiedade, dentro da palavra, nós estamos saciando o nosso espírito, estamos saciando a nossa alma, através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é nossa fonte inesgotável de águas vivas. E nós seremos sempre prontos para falarmos, para respondermos a qualquer tipo de questionamento, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos dará resposta favorável nestas ocasiões. E ele também nos diz que os ímpios, eles não são assim, mas os ímpios são como a moinha que o vento espalha, ou seja, os ímpios são como uma folha seca, por estarem distantes da palavra de Deus, estarem distantes da comunhão com o Espírito Santo, para estarem distantes da vontade de Deus, eles perecem. Eles não têm esperança. Eles vivem uma falsa alegria que o mundo oferece e é momentânea. Mas quando nós nos entregamos ao Senhor e buscamos na sua palavra, a nossa alegria é contínua, é constante, porque nós nos tornamos uma fonte a jorrar para a vida eterna, através do Espírito Santo, através da meditação da palavra de Deus. E que também nos diz que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ou seja, quando nós partirmos desta terra, quando nós deixarmos esta vida carnal, iremos nos colocar diante do juiz, diante do nosso julgamento, porque todos nós seremos julgados mediante as nossas obras. Os ímpios, eles já estarão condenados, porque eles não acreditaram na palavra de Deus, não acreditaram que Deus há de julgar vivos e mortos, eles não acreditaram que a Bíblia é verdadeira quando diz que Jesus Cristo está voltando primeiro para buscar uma igreja fiel, uma igreja que foi obediente à sua palavra, e depois para julgarmos-nos de acordo com nossas obras aqui na terra. Os ímpios não acreditam, mas nós que acreditamos pela fé que Jesus Cristo irá vir buscar a sua igreja fiel, nós buscamos, acreditamos, confiamos nas promessas de Deus e tentamos viver uma vida de acordo com a palavra, dentro da vontade de Deus. Que também nos diz, porque os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ou seja, os pecadores, eles não vão herdar o reino, eles não vão entrar nos céus para gozar da plenitude da presença de Deus, justamente por serem pecadores, por não quiserem ter se convertido dos seus maus caminhos, dos seus pecados, e entregar a Cristo. Preferiram viver a sua própria vontade, preferiram viver a sua bel maneira. Então eles não entrarão no reino por conta disso. Não que Deus não queira que eles entrem, não, mas as suas atitudes é que têm deixado eles longe da presença, estão deixando eles longe dessa comunhão com o Espírito Santo, longe da promessa de restauração. E a Bíblia nos diz, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, o Senhor conhece aquele que o busca, o Senhor conhece aquele que tem tentado, mesmo falhando, mesmo sendo falho, estar na sua presença, meditar na sua palavra, porque o Senhor ele conhece nossos caminhos, ele nos conhece desde o nosso nascimento, ele sabe o que temos feito. São coisas boas, se são coisas ruins, se são coisas reprováveis, se são coisas aceitáveis, ele conhece. Então, se nós que conhecemos ao Senhor seremos julgados mediante a sua palavra, imagina aqueles que não conhecem a Deus, que se negaram a se entregar a Ele. Como é que eles vão ser? Nós temos advogado, que é o Senhor Jesus Cristo, pela fé. Mas e eles que não têm advogado, que não quiseram contratar pela fé este advogado? Então, a palavra nos diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, se você é alguma pessoa que tem buscado se distanciar do que é errado, se distanciar das coisas que não agradam a Deus, de falatório, de fofoca, de disse-me-disse, de panelinha, de grupinhos, tá? Então busque se manter mais e mais. E se você ainda não serve ao Senhor Jesus, se converta, entregue seu caminho a Ele, porque Ele tudo fará por ti. Agora, e se você conhece ao Senhor, se mantenha fiel, porque o tempo da nossa redenção está próximo. Jesus Cristo está voltando para buscar uma igreja fiel, um povo zeloso de boas obras. Amém, amados? Então, essa foi a leitura do Salmos 1. Então, comente o que você achou da leitura, o que você acha desse salmo, se o salmo tem falado com você, se você põe em prática aquilo que ele nos orienta. Comente, compartilhe e curte bastante, ok, meus queridos? Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe rica e abundantemente. Até a próxima.